Bem-vindos a mais um Caxias Conversa, podcast da TV Câmara Caxias. Essa é mais uma edição apresentada e produzida por estagiários da casa. Eu, Camille Souza, estagiária de publicidade, e o meu colega Augusto, estagiário de jornalismo. Oi, gente, tudo bem? Começando aqui mais um Caxias Conversa, apresentado pelos estagiários aqui da casa. O meu nome é Augusto Martins, sou estagiário de jornalismo e estamos aqui para falar de mais um tema, podemos dizer assim, polêmico, mas que vai impactar o futuro da tecnologia, de todas as profissões possíveis, né? E a comunicação não deixa de ser diferente. Então, a gente vai falar sobre a inteligência artificial na comunicação hoje. Isso, como ela impacta a criação de conteúdo, se ela vai roubar empregos ou não, que é uma questão que as pessoas têm bastante dúvida. E se ela é só mais uma ferramenta como tantas outras. É sobre isso que a gente vai falar na conversa de hoje. E para conversar um pouco com a gente nesse tema muito robusto, né, muito complexo, a gente trouxe a Renata Sikorski, que é publicitária formada pela Universidade de Caxias do Sul e sócia e diretora de operações da Macau Marketing Vivo, e o Marco Rogério Zemignani, né, que é jornalista formado pela Universidade de Caxias do Sul, pós-graduado em Inteligência Artificial e Machine Learning, Comunicação Digital, Metaverso e Digital Manager, e atualmente é coordenador de marketing do Círculo Saúde desde 2013. Né? Sejam muito bem-vindos. Muito obrigada. Para começar, a inteligência artificial ela é um assunto muito atual, né? Mas que não vem desde agora. Quando eu comecei a faculdade, a gente conversava muito sobre, agora eu estou terminando, e a gente continua falando, discutindo sobre isso. Vocês acham que, na visão de vocês, a IA, por que ela continua tão presente e relevante nas discussões sobre comunicação, mesmo depois de tanto tempo? Renato, Posso? por favor. Na verdade, a IA agora ela ficou popular, né? Então, por causa das ferramentas, ela ganhou acesso ali de todo mundo. Mas há muito mais tempo, a gente já vem utilizando a inteligência artificial, muito mais como inteligência de dados. Por exemplo, vocês todos devem assistir Netflix, né? Então, a Netflix, ela usa uma inteligência artificial para personalizar o conteúdo de acordo com o teu gosto. A mesma coisa o Spotify. Só que hoje em dia, ela é palpável, né? Ela tá ao acesso de todo mundo. Então, eu acho que é por isso que a pauta está tão grande, e eu acho que daqui para frente, com essa popularização, a tendência é o assunto ele ficar cada vez mais relevante, né? Então, a gente não tem a opção de não começar a discutir isso, né? O impacto que a inteligência vai ter no nosso dia a dia, como que a gente consegue utilizar essa ferramenta, porque acho que quanto mais a gente deixa de lado, né, tentar entender, aprender a ferramenta, mais ela pode se encaminhar para lugares onde a gente não gostaria, né? Então, a gente entender como ela funciona, onde a gente pode utilizar ela, onde a gente pode melhorar ela, eu acho que vai ser o caminho daqui para frente. Bom, olá Renato, olá Camille, né? Augusto também, muito obrigado aí por esse espaço. Sempre muito importante debater assuntos que, de certo modo, são polêmicos, mas já vêm sendo debatidos, né, há algum tempo. Complementando o que a Renata comentou, né? A inteligência artificial, embora ela agora esteja efervescendo em muitos casos, né, na mídia e no nosso dia a dia, a gente ouve falar, assim, quase todo dia, né? E ela tá muito no nosso dia a dia mesmo. Ela remonta aí, pelo menos, desde a década de 60, né? A inteligência artificial, os primeiros modelos de inteligência artificial. Então, na verdade, a inteligência artificial, ela já é antiga. O que acontece é que nos últimos tempos, o que está chamando mais atenção é a IA generativa, né? Que é o grande, assim, parece que a inteligência artificial generativa, ela tem mais cara de ter uma vida própria, porque ela consegue gerar coisas, entre aspas, por própria vontade, né? Então, isso talvez é que vem gerando mais debate e causa mais impacto na vida de todos os profissionais do nosso dia a dia, desde profissionais da área da comunicação, que é um pouco mais o nosso debate aqui, mas de todo mundo, de todos os profissionais, né? Então, assim, a inteligência artificial, os primeiros modelos, né, de robotização, de automação, eles são muito antigos. Então, principalmente para a área da indústria, isso é muito mais comum. A própria área daí, depois de comunicação e marketing, também acabou recebendo uma influência muito grande. Existia um debate talvez um pouco mais micro, mais centrado, né? Mais por conta da questão dos dados, né?
E agora aí, né, eu acho que o grande, assim, uma das grandes chaves foi o ChatGPT, né, que causou, assim, aquele furor e na esteira dele outros modelos também de IA generativa, desde texto a imagem e tudo mais. Então, eu acredito, assim, um pouco esse debate mais acalorado agora, justamente a essa explosão da IA generativa e, principalmente, complementando o que a Renata falou, estar ao alcance de todo mundo, né? Até então, existia muito esse debate, né? Em quem estava mais voltado à área de tecnologia ou da comunicação dentro da tecnologia, mas hoje a possibilidade, né, a gente brinca aí um analista administrativo da área financeira poder usar o ChatGPT para fazer um card de aniversário, um cartão, que está gerando isso. Ai, meu Deus, e agora? O que vai ser dos designers, o que vai ser dos jornalistas, e até, além disso, pessoas que não têm nem formação, né? Todo mundo que tem um celular tem acesso a isso. Teve um tempo atrás aquela trend do Estúdio Ghibli, né? Também foi polêmica e minha mãe estava usando a IA para gerar uma versão para ela. Então, pessoas que não têm tanta afinidade com tecnologia conseguem utilizar ela para gerar coisas, não só especialistas. Então, eu acho que isso, né, realmente acendeu esse debate mais ainda, né? Interessante. E vocês já utilizam a IA no ambiente de trabalho? Assim, quais funções, quais ferramentas? Todas. Todas. Desde o atendimento, a parte de redação, criação, administrativo, comercial. Hoje em dia não tem como tu não utilizar a ferramenta. Claro, não o ChatGPT da forma como as pessoas conhecem, como as pessoas entendem, né, a IA. Mas em todas as áreas a gente tem isso. Então, a gente tem muito uma cultura de... essas ferramentas, elas agregam muito em tarefas que são repetitivas. As pessoas acham que vão perder o emprego porque, nossa, a IA conseguiu agendar uma reunião para mim. Não é isso, né? Eu quero passar mais tempo no contato humano. E essas tarefas que são replicáveis, que são facilmente substituíveis. Pegando o exemplo da própria indústria, né? Tem tarefas que tu repete elas todos os dias da mesma forma. Então, essas tarefas a gente consegue automatizar, utilizar a inteligência da IA e sobrar mais tempo para coisas mais criativas, para pensamentos mais estratégicos, para ter um contato mais humano, né? Então, hoje em dia, a gente não consegue ter tanto contato com as pessoas, ter uma convivência tão grande, porque são muitas tarefas. Quantas dessas tarefas será que a IA não consegue auxiliar, né, no dia a dia para que a gente possa realmente ter, né, uma qualidade de vida melhor, um trabalho melhor, né, possa utilizar muito mais a nossa criatividade e não fique tão imerso, né, em diversas tarefas. Sem dúvida, eu acho que todo mundo usa, né, a IA em algum momento em todo o dia. As instituições, as empresas, as organizações, elas em certo nível, alguns níveis, né, algumas áreas, elas estão um pouco mais aprofundadas no uso da IA. E, obviamente, a gente parece sempre as cobaias do negócio todo, né? O marketing, a comunicação está sempre, né? Parece que é sempre a primeira área mais atingida, vamos usar esse termo. Uhum. E, obviamente, sim, né? A gente tem hoje um uso de diversos modelos ou IAs embarcadas em muitas coisas que, às vezes, a gente até nem percebe, mas ali tem algum tempero, algum condimento, algum mecanismo de inteligência artificial, né? Desde, coisas do dia a dia que até então a gente precisava fazer de maneira manual, isso que a Renata comentou. Hoje elas são muito aceleradas com o uso da inteligência, né, principalmente nos modelos aí de classificação, enfim. Então, né, uma classificação de planilhas, né, enfim, o que a gente pode avançar nisso, acelerar no nosso dia a dia, porque o que acontece, né? A nossa área, claro, existem... que área não é impactada pela demanda de mercado? Todas. Mas vamos, né, conversando na questão ali de comunicação, marketing, de modo geral, é uma área extremamente impactada pela mudança dos modelos de negócio, pela mudança de mercado. Então, a gente tem uma velocidade que ela é bastante grande, assim, né? A gente tem que estar sempre acompanhando as tendências de mercado. E hoje é necessário que a gente consiga acelerar as tarefas para usar um termo bem, não ficar para trás, né? Então, assim, como se fazia publicidade na década de 90, né? Com
a gente não consegue passar um mês para fazer um anúncio. Exato, hoje já tem que pensar na arte, na campanha, pensando no desdobre do digital, o que converte, o que não converte. Então, o foco não é mais naquela peça totalmente, eu sei, era mais poético, era mais, né? Mas eu acho que agora são outros pontos. E só para não deixar passar, algo bem importante, essa questão de a gente entregar para a IA as tarefas manuais, né, as tarefas automáticas, enfim, para a gente acelerar, nos ajuda a livrar um pouco a nossa mente, abrir espaço no nosso HD para poder trabalhar exatamente coisas mais estratégicas, coisas que apenas, eu sei que a gente vai entrar um pouco nesse debate humano versus máquina, mas que só a gente tem essa condição, esse tempero mesmo, essa capacidade humana de entrega, tá? Porque sim, existem as diferenças e a máquina não vai substituir o humano se, obviamente, a gente entender como trabalhar com elas. Eu creio que tu fez toda uma linha do tempo, né, contando pra gente que desde sempre, desde a Revolução Industrial também, as pessoas aderiram a novas tecnologias, mas sempre teve quem resistiu, né? Quem dizia assim, acho que não, acho melhor a gente não ultrapassar esse passo. E quem resiste hoje ao ChatGPT, o que tu pode falar pra gente? A inteligência. Tu acha que vai ficar pra trás esse tipo de pessoa? Tu acha que vai... Eu acho que assim, sempre haverá... Depende um pouco do que o profissional ele entende como sua carreira, tá? Obviamente, se a minha profissão ou no meu objetivo profissional é atender ao que o mercado, né, normal, padrão, vamos dizer assim, está demandando, se eu for resistente, sim, eu vou ficar para trás. Agora, eu posso, sim, eu tenho a escolha de eventualmente trabalhar totalmente isolado, né, profissionalmente, porque é muito difícil hoje eu me isolar das tecnologias totalmente, né, a não ser que, beleza, vou criar uma cabaninha lá no meio do mato, né, e ficar totalmente isolado. Mas, assim, profissionalmente, tem isso, sabe? Existem alternativas, mas, a princípio, elas são muito poucas e aí tem N fatores envolvidos. E aí, assim, mercadologicamente falando, acredito que a resistência, sim, ela vai trazer impactos negativos, as pessoas vão ficar para trás, porque essa roda da evolução, ela não espera, sabe? Beleza, assim, vou usar um exemplo, tá? É muito poético, é muito legal, eu fiz curso de datilografia, eu tenho uma máquina de escrever e tal, beleza. Só que se eu chegar lá amanhã e, gente, eu vou fazer aqui o meu e-mail, só que eu vou datilografar. Assim, eu não vou estar atendendo ao que até porque o mercado se adaptou a uma outra velocidade que conta com essa ferramenta. Exatamente. E eu não acompanhar esse ritmo, eu vou ficar para trás. Eu uso muito exemplo do carro, né? Então, quando surgiu o carro, muitas pessoas tiveram resistência, mas hoje em dia tu pode andar a pé, tu pode. Mas assim, se tu vai andar a pé comparado com uma pessoa que tem um carro ou que vai usar um outro meio de transporte, tu vai ficar muito para trás, porque todo o fluxo funciona nesse outro ritmo, né? Então, tu pode, né, se isolar numa cabaninha e não usar nada. E, profissionalmente, eu acho que as pessoas têm uma dificuldade ainda de entender, até por não entender as possibilidades das ferramentas, que o chat... ele não vai fazer tudo para ti, né? Ele vai te auxiliar talvez em coisas que tu não tenha tanta habilidade, porque ele agrega outras áreas de conhecimento que talvez não sejam teu forte. Vou pegar um exemplo que é o mais polêmico, que é a redação, né? Que é onde mais as pessoas têm receio de ser substituídas, né? Então, a redação, o ChatGPT, ele consegue gerar um texto, mas talvez um redator, ele não tenha tantas habilidades de planejamento. Então, se um redator quiser fazer um texto, quiser organizar aquilo talvez num planejamento, num cronograma, ele teria dificuldade, ele demoraria muito mais tempo. Então, ele pode ainda trazer os insights dele, todo o conhecimento, a expertise dele, que isso a ferramenta não tem. A ferramenta, como pesquisa, ela é muito falha ainda, porque ela se baseia em tudo que está na internet, né? Então, sem uma curadoria, né, tão apurada. Então, ela vai fazer uma curadoria para ti, mas assim, se tu conseguir colocar os teus dados, o teu pensamento, aquilo que tu estudou a vida inteira na ferramenta e pedir para ela organizar algumas coisas para ti que talvez não seja o teu foco, talvez organizar numa planilha, organizar num briefing, organizar numa orientação de um roteiro, né, para um fornecedor que vai captar um vídeo, aquilo é muito produtivo. Então, tu ainda vai, né, manter a tua essência
eficiência ali no trabalho, mas tu consegue utilizar a ferramenta para outras coisas. Então, acho que essas pessoas que estão com muita resistência, elas estão pensando principalmente no foco, no principal ali do seu trabalho, né? E não entendendo todo o contexto da ferramenta. E tem um ponto importante, né? Que a Renata comenta, é a questão do... Só o humano sabe fazer um bom prompt. Né? O chat, ele precisa de um prompt para agir. E o resultado do chat GPT ou de qualquer outro modelo de IA, ele deriva de um bom prompt. Da mesma maneira que uma boa campanha publicitária tem que ter um excelente briefing, né? Tudo... Eu vou montar uma matéria também, cara, depende do meu entrevistado, depende das perguntas que eu vou fazer, qual é o tom, enfim, que vai ter a entrevista e a reportagem. Assim também é o prompt né? Então, ele não faz nada sem, né? A gente ter ali uma condição, dá para ele uma ordem, vamos usar mais ou menos esse termo aí, Pegando o teu exemplo e complementando, é como se eu fizesse um briefing para um redator e pedisse para ele, faça uma campanha legal. Qual que é a probabilidade de vir algo realmente interessante, algo que esteja de acordo? Então, muitas pessoas ainda estão usando o chat assim, né? Então, se tu conseguir direcionar ela, tu vai ter um resultado bem mais interessante, bem mais adequado, né? E aí, também, complementando, que as coisas vão uma puxando a outra. Vambora. O que ocorre? A gente também, vamos usar o chat como exemplo, quando ele surgiu, a primeira coisa que a gente fez é utilizar ele como, porque a gente está muito acostumado com o Google, então o que a gente foi lá para o chat, perguntar para o chat, foi lá testar o chat. Sabe, vamos ver se ele sabe mesmo, vamos ver, enfim. E, na verdade, a proposta, né, obviamente, de trabalho com um chat ou com esses modelos de IA generativa, ela é invertida. Ele está ali para produzir com a gente e não para responder perguntas, né? Então, ele não é um buscador, né? Enfim. Eu queria, na verdade, a gente falou muito aqui sobre usar, né? E eu acho que a gente entrou num tópico onde as pessoas... tem medo de perder o emprego, mas aí, no andar da carruagem aqui a gente entendeu que vai ser como se fosse um requisito para os próximos pessoas que vão entrar no mercado de trabalho, elas vão ter que ter o uso da inteligência artificial como um tópico no currículo. Mas quais que são os limites, né? Porque, por exemplo, na Macau vai entrar um publicitário, até quanto ele vai poder usar a inteligência artificial e como que ele vai poder usar a inteligência artificial, né? Sem ele, obviamente... deixar a IA fazer todo o trabalho dele, né? É possível, assim. Eu acho que o limite vai ser o resultado, né? Assim, quando a gente tem uma experiência na área, a gente consegue perceber quando um resultado foi gerado 100% por IA. Talvez alguém de fora ache, nossa, que legal esse resultado, mas quem tem o conhecimento consegue perceber isso, é muito nítido. Traço do chat GPT da Traço legenda. do chat GPT, por mais que tu tente adaptar, a menos que tu treine, né, o chat com todo o teu vocabulário. E aí, claro, o treinamento ele já é um trabalho, né? Se a pessoa ela sabe como treinar e ela conseguiu moldar esse modelo, ponto pra ela, né? Porque ela vai conseguir um resultado muito bom. Mas assim, se tu só usar o chat, tanto o chat quanto geração de imagem, geração de vídeo, e não fizer nenhum trabalho em cima, é muito nítido o resultado. E aí, quando todo mundo estiver usando, as pessoas que realmente conseguem aperfeiçoar isso, elas conseguem se sobressair muito, né? Sem dúvida. Eu acho que também tem uma questão aí dos limitadores, né, da utilização de inteligência artificial. Talvez a gente esteja passando por esse boom, a exemplo de outros softwares, enfim, que surgiram e tecnologias, assim, todo mundo se jogou, vamos usar de tudo que é jeito e depois as coisas elas vão se acomodando, né, no andar aí do caminhão, as melancias vão se acomodando. E tem uma questão também que ela é ética, né, profissional e pessoal desses limites, né, que vamos entrar também um pouco no debate aí de fake news e, né, de toda essa questão, mas acho que isso também está muito, isso não tira a nossa necessidade de ter um comportamento profissional ético, né, pessoal, com ou sem inteligência artificial, né. Então, acho que os limitadores, é muito difícil a gente fazer qualquer tipo de como será daqui para frente. Muito difícil porque, né, daqui a uns 5 anos alguém vai pegar o corte aqui e vai dizer, olha lá, aconteceu tudo ao contrário. Tudo ao contrário. E sim, é previsão, existe na inteligência artificial o preditismo, que é diferente de previsão, mas
previsão nem a Mãe Diná fazia. A Mãe Diná era dados, né? E a gente hoje é bem complicado dizer assim, qual será o limite daqui a um tempo. A gente pode falar hoje, né? O que condiciona aí os limites, mas é bem complicado. A gente... Eu acho que um pouco da ética que a gente já tem, né, na questão do trabalho, por exemplo, eu vou pegar algo que é bem polêmico, se basear em obras de artistas para criar um novo modelo. Isso seria um problema tanto com o chat, quanto se a pessoa fizer manualmente, né? Então, se eu pegar um desenhista e ele criar um desenho manualmente em cima dessa obra, eu vou ter o mesmo problema. Então, acho que aqui a gente já tem um bom limite, né? Isso. Nessa questão ainda ética, vocês acham que deveria ter alguma restrição, alguma legislação? Teve uma campanha, acho que de 2021, aquela que recria Elis Regina, que a gente debateu bastante na faculdade, que o CONAR disse que ia, pensando pro lado da publicidade, né, que ele ia rever se ia ter uma legislação sobre regras, ou até na parte do jornalismo tem muita fake news com a questão de imagem, né? O que vocês acham sobre essa parte de ter uma lei que restringe o uso? Eu acho que a legislação... Acho que restringir o uso a gente não vai conseguir, né? Mas, assim, deixar muito claro para quem está consumindo aquele conteúdo que foi gerado em IA, eu acho que é um caminho bem importante, porque a gente não vai conseguir impedir as pessoas de gerarem isso. Então, se a gente não tem algo que deixe claro isso, tanto para as plataformas, a probabilidade da gente cair cada vez mais em fake news, principalmente com imagem, com vídeo, com voz, com golpes, né? Ela é muito maior, né? Então, ter uma assinatura visual, alguma coisa que identifique isso, é bem importante. No Meta, né, nos anúncios do Instagram, Facebook, eles já, né, têm um sistema que identifica automaticamente se aquele conteúdo teve geração de IA, né, ou não. Então, isso é bem importante, principalmente quando tu envolve manipulação de imagem. A gente pode fazer isso, né, de formas com Photoshop, né, enfim, de formas manuais, mas com a IA isso é muito fácil e acessível para todo mundo. E quando a gente vai para o vídeo é muito fácil enganar as pessoas. Então, eu acho que ter isso bem claro vai ser bem importante, né, em questão de legislação, né? Sem dúvida. Eu acredito que sim, a legislação ela vai precisar evoluir, né, assim como necessitou de uma evolução grande. E vamos lembrar que a gente está passando por um momento de muita transformação, assim, muito rápido, né? Então, eu vejo particularmente assim que ela vai precisar evoluir, mas a gente sabe que a evolução da legislação, ela normalmente não acompanha, né? Ela vem a reboque aí do que vai acontecendo e depois ela se adapta. Então, o que a gente faz nesse né, preâmbulo aí de que já vai estar acontecendo tudo e a legislação vai vir, né? Então, eu vejo muito importante junto da legislação, esse trabalho também que a gente faz hoje aqui, né? Mas, de modo geral, assim, a educação, né? As pessoas entenderem, é preciso que as pessoas entendam a conviver com esses modelos, né? De inteligência artificial, conseguir criar maneiras de identificar como aquilo foi criado e facilitar com que as pessoas, em qualquer nível de alfabetização, vamos chamar assim, digital, ela consiga ali ter o entendimento do que está sendo consumido. Porque sim, a mim me preocupa muito, assim, a gente viu muito isso, as fake news, a produção de vídeo, ela é muito facilitada hoje e a produção, ela é quase que, olha, mesmo conhecendo, mesmo para quem é um pouco letrado no negócio, fica uma coisa assim, misericórdia. É muito similar ao natural. Então, é algo bem complexo. E eu acho que uma dica, assim, o pessoal sempre pergunta, né? Gente, a principal dica é duvidar de tudo, investigar, procurar outras fontes, procurar ver onde que foi isso, né? Então, os veículos de comunicação, eles criaram mecanismos para né, os casos de fast check, então, né, vou lá dar uma confirmada quem é que está divulgando aquilo, enfim, às vezes um link ali, saber ler a origem da URL ajuda muito, enfim, então, e duvidar, obviamente, de coisas que são muito estapafúrdias, né, enfim, como um cachorro fazendo malabarismo com bananas, né, então isso não faz nenhum sentido, né.
é difícil. Eu acho que é bem difícil, mas é uma realidade que está imposta e a gente tá aí para também ajudar sempre. E as soluções também elas vão ocorrendo, né? Elas vão à medida que isso vai... Então, vão aparecendo aí, tanto legislação quanto, né, enfim, o dia a dia. Vocês dois tocaram num ponto, eu acho que é muito interessante, que é sobre a gente conseguir distinguir o que é real e o que é gerado pela inteligência artificial, né? Uma cidade do Pará recentemente fez uma campanha de festa junina com, assim, a gente bate o olho, a gente acha que são atores totalmente reais, assim. Até quanto vocês acham que a gente vai conseguir distinguir isso? E a IA já é capaz de enganar as pessoas, porque os casos de deepfakes estão aumentando consideravelmente. E você acha que também com essa campanha, para mim finalizar a pergunta muito longa, você acha que essa IA ela vai conseguir tirar o trabalho de pessoas, por exemplo, que fazem as campanhas publicitárias, pessoas que atuam? Essa campanha, eu lembro que eles falaram que gastaram R$300 para fazer o vídeo com a IA do Google, então tirou o trabalho. Eu acho que é mentira, porque o trabalho é muito bom para ter gastado só isso, né? Mas tudo bem. É o que eles falaram. Mas essa questão de roubar trabalho de profissionais também da área. Sim, isso é inevitável, né? Acho que no início dessa IA generativa, a maior dificuldade era realmente com pessoas, o realismo de expressões, de mãos, né? Uhum. Que era a grande piada, né? Que sempre tinha 6, 7 dedos. Mas hoje em dia ela tá ficando muito boa, né? Eu já fui impactada por anúncios que eu sabia que eram falsos, porque aquela pessoa tinha morrido e ela não poderia estar falando aquilo, né? Então é muito utilizado, né? No mercado meio negro, né? Dos anúncios, né? Então, eu acho que sim, vai enganar muita gente. Já tá difícil de distinguir, mesmo quem tem conhecimento, se tu não conhece o contexto, se tu não sabe que aquilo não... é impossível aquilo existir, tu pode ser enganado. E vai tirar o emprego de muita gente, principalmente atores. Eu digo assim... As produtoras audiovisuais, fotógrafos, se eles souberem utilizar isso no seu trabalho, eu acho que eles vão conseguir agregar muito, mas assim, tem que se adaptar. Então, o fotógrafo pode tirar foto num fundo neutro e trazer um cenário incrível, maravilhoso para a pessoa, e ele vender isso. Então, é um uso para o trabalho dele, né? E a mesma coisa a produtora. Agora, assim, modelos, tu cada vez mais consegue substituir pequenas coisas. Já tem filmes que têm cenas inteiras geradas por inteligência artificial. A mesma coisa, áudio, dublagem, né? Tu poder treinar, né, uma voz com a voz de um ator, uma pessoa famosa, e poder replicar isso. A gente teve um caso bem famoso, né? Com uma voz do ChatGPT que estava usando, né, a voz de uma famosa, né, sem autorização dela, fizeram algo muito parecido. Então, isso vai ser inevitável. Então, acho que quanto mais a gente conseguir ter uma legislação de acordo com isso, mais a gente vai conseguir, né, se blindar, né, minimizar, né, os estragos, né. E essa questão, eu vejo, assim, que num futuro não muito distante aí, de novo, ó, as previsões, né? Mas, assim, nós vamos conviver com peças publicitárias, com modelos de comunicação, enfim, onde não vai ser necessário eu entender se aquilo foi gerado por IA ou não, desde que aquilo não interfira naquilo que nós estávamos comentando. O motivo, o objetivo daquilo foi criado, tá? Bom, aí nós partimos para o segundo ponto, que é a questão do trabalho, né? Sim, principalmente essa primeira onda, sabe? É muito difícil que a gente consiga com que todo mundo entenda que essas coisas elas estão mudando muito, porque a velocidade com que elas vão mudando é muito grande. Então, vai ficar gente para trás? Então vai causar um impacto disso. Agora, o que a gente imagina e espera também é que abram, e já se vem abrindo, né, outros campos de trabalho. Então, assim, para montar uma campanha, mesmo que totalmente gerada com modelos artificiais, precisou eventualmente, que talvez não está contado lá né? Talvez teve um penso ali, porque o penso de alguém por trás de como é que vamos montar essa campanha, enfim, e tal, e vou lançar naquele modelo, talvez custe muito mais do que pagar o casting, enfim. Então, é isso, sabe? Acho que
é importante que a gente entenda que isso vai servir vai estar no nosso dia a dia, vão ser coisas que a gente vai ter que lidar, inevitavelmente. Alguns pontos de trabalho vão modificar ou até mesmo sumir totalmente, como outras tecnologias também eliminaram outros pontos e foi necessário a gente se remodelar. Tanto é que hoje a gente vem dizendo, né, ninguém mais escolhe uma profissão para o resto da vida, porque, enfim, muito possivelmente a gente vai ter diversas profissões ao longo aí, com a tendência de aumento da nossa qualidade de vida, talvez, né, a gente viva aí mais de 100 anos, né? Então, a gente vai ter que ter mais profissões, até para não enjoar do nosso dia a dia, né? Sim, inclusive nas campanhas políticas do ano passado, muitos jingles foram feitos com inteligência artificial, tanto que teve uma regulamentação específica só para isso. Eu queria, entrar em um tema que é um pouco sensível, um tópico um pouco sensível, mas aonde a gente está tendo um debate aqui, que a gente está tentando apresentar soluções, apresentando o futuro, né? Tentando fazer uma previsão, mas onde que esse debate chega ao cidadão comum? Né? A pessoa que pega o ônibus todo dia, que vai trabalhar, que não sabe que talvez o seu emprego possa ser perdido, ou que no futuro próximo, ela possa ter que aprender a fazer um prompt para inteligência artificial, né? Como alcançar esse debate, alcançar a população que talvez não saiba o que está acontecendo hoje. Eu acredito que é muito importante, assim como outras necessidades que a gente teve ao longo do tempo. Não é um trabalho único que eu me refiro assim, apenas um canal, né? Ou apenas os profissionais de formação em inteligência artificial precisam fazer esse trabalho, né? Vou montar um canal no YouTube e sair falando sobre isso, sabe? Isso vai ser muito necessário começar aí tem poder público, tem empresa, tem organizações civis, tem a gente no dia a dia com os nossos amigos, isso talvez vai ser debate, né? Vai ser de conhecimento comum à medida que a gente comece a conversar isso em mesa de bar, sem desistir mesa de bar daquele tempo, tá? Mas a questão é um pouco disso, assim, a gente entender que a inteligência artificial e os seus arredores, né? Porque a gente fala muito como IA como uma coisa que às vezes parece, implantei aqui, sabe? E tem muita coisa que tem inteligência artificial que a gente não faz nem ideia, sabe? Desde um microfone sensível que capta automaticamente a minha voz, tem uma inteligência ali de identificação, então é inteligência artificial, sabe? Me parece que é muito importante a gente começar desde a escola, isso vai ser mais natural. As crianças hoje também, elas já nascem, isso também é importante, nós somos uma geração aí, né, que ela é adaptada à tecnologia, então a gente nasceu com o rádio, porque tô falando, né, assim, a turminha aí, mas a gente tá convivendo com, são intergerações, né? Então, desde o rádio, da TV, somos adaptados à internet e a geração que vem vindo aí, ela já é uma geração de software genuíno, né? Genérico, já nasceu nessa era. Então, entende-se que existe uma facilidade também de entendimento, sabe? Aquilo já é mais natural. Mas, de qualquer maneira, sim, me parece que vai ser muito necessário, como está acontecendo, né? O trabalho conjunto de N atores, assim, da sociedade, desde pública, privada, né? Para que a gente consiga ajudar, de fato, as pessoas. Afinal de contas, eu vou usar o exemplo, né? Uma empresa vai precisar trabalhar, se implantar algo automático lá, ela vai precisar treinar o funcionário, porque ela eventualmente não vai encontrar ele pronto no mercado, né, lá no LinkedIn ou, enfim, né, não vai ter esse profissional pronto, assim como aconteceu com N outras tecnologias. As empresas mesmo, e nós temos casos aqui em Caxias, né, principalmente que eu foco muito na indústria, mas assim, a própria empresa treinou, eu tenho certeza lá, que a Renata, sim, na agência, os profissionais da agência descobriram e estudaram lá, né? Com o apoio da agência, assim como nos setores de marketing, né? De outras instituições, de outras empresas também. Isso teve que ser feito porque
talvez esse profissional não vai estar no mercado. Então, acredito que vai ser necessário isso, assim, um trabalho conjunto, né, de diversos entes aí para a gente tornar isso mais natural e compreendido, entendido por todos. Eu concordo. Eu vejo que principalmente precisa ter também um movimento do poder público, né, de explicar um pouco mais sobre a IA, né? Ela já está, né, no meio de todo mundo, então quanto mais tempo a gente deixar as pessoas entenderem o que elas quiserem, mais vai ser difícil depois a gente reverter isso. Então acho que precisa ter um trabalho de educação, a gente trazer para as mídias de massa, a gente realmente colocar, né, esse assunto nas rodas de bar, se existirem, né, de todo mundo, né? Eu acho que a educação, ela é fundamental, né? Eu acho que com a educação a gente consegue também trazer para dentro de casa. Então, um filho, ele ensina para o pai como usar, ele mostra as possibilidades. Eu vejo muito quando entrou o Pix, né? Os mais velhos tinham muito medo do Pix. Então, assim, eu acho que fazer um trabalho semelhante, eu acho que é bem importante, né? Porque daí tu vai tirando esse medo dos mais velhos de utilizar, de entender como funciona, e eu acho que tu consegue tornar isso mais natural. E nas empresas a gente não vai escapar, né? Então a gente muitas vezes vai colocar como pré-requisito a pessoa ter o conhecimento, mas já entra na nossa base de treinamento, né? Tu ensinar a pessoa a utilizar a ferramenta como a empresa utiliza. Acho que isso é bem importante, porque a empresa, ela cria um sistema de funcionamento e ela insere a ferramenta em determinados pontos. Eu acho que tu conseguir treinar a pessoa para usar como ela deveria ser usada, como a empresa gostaria de ser usada, o que está de acordo com a cultura da empresa, eu acho que é algo bem importante. Então, acho que ali a gente consegue movimentando, né, inserindo cada vez mais isso na vida das pessoas. Pensando nessa parte da educação, vocês acham que seria interessante adicionar alguma... Talvez não uma matéria inteira, mas abordar esse conteúdo nas faculdades de comunicação e até em outros cursos? Com certeza. Sem dúvida. Sem dúvida. Eu acho que o que a Renata tocou numa palavra que ela é bem importante para isso tudo, que é a palavra medo. Então, à medida que a gente tem medo de qualquer coisa, né, a gente está mais... sabe aquela história, eu tenho medo da aranha, parece que tudo que eu abro, qualquer gaveta vai aparecer um bicho. Então, eu acho que isso é importante, a gente primeiro desmistificar, tirar esse medo, né? E conhecendo, a gente percebe que, cara, não é bem assim, sabe? Então, eu vou usar um exemplo meu próprio, fui buscar uma formação em inteligência artificial, cheguei a fazer programação, né? Fiz algumas cadeiras de programação, então assim, poxa, como é que... Nossa, isso aqui é mágica? Não, não é mágica. Tem muito trabalho, tem muita lógica nisso tudo. Tem, né, são coisas reais ali. Não é bruxismo, né? Bruxaria, né? Na verdade, não é uma bruxaria. Então, isso é muito importante, sabe? A gente conseguir que se encaixe desde educação básica, sabe? As coisas que a gente tem no nosso dia a dia. E sem dúvida nenhuma, principalmente, né? Aí falando das faculdades, essa questão de ter esse debate, né? E também, e aí vou só fazer um parênteses importante, o quanto a gente precisa aprender a prática, a técnica da inteligência artificial nas faculdades, ok, mas principalmente o debate sobre a consciência do uso de qualquer modelo de inteligência ou qualquer coisa que a gente venha fazer, porque afinal de contas é isso que vai ser perene, é isso que vai permanecer da nossa formação. Né? Então, hoje, né, se eu utilizar as minhas cadeiras, as minhas disciplinas práticas lá da minha primeira formação, hoje elas mudaram totalmente, edição e tudo mais. O que permanece são os conceitos teóricos que, quando a gente vai ver, os macros não mudaram, né? Eles continuam sendo os mesmos, né? Com certas modificações. E essas cadeiras, muitas vezes, elas são comuns para todos os cursos, né? Por exemplo, cadeiras de ética, que encaixaria perfeito, né? Poderia já incluir essa matéria. Sim, normalmente é um horror lá do aluno que chega no primeiro semestre louco para fazer o podcast lá de jornal, entrar em jornalismo, vai fazer podcast. Vamos estudar filosofia. Parará, agora tu tem que estudar filosofia, ética e tal. Sim, coisa um pouco complexa, mas acho que faz toda a diferença. Bom, Renata, Marco, a gente agradece muito por vocês terem vindo aqui, apresentado as diversas visões, né? Tu sendo jornalista, ela sendo publicitária, acho que a gente conseguiu ter um debate muito claro, tirar um pouco dos medos, acho também, desmistificar um pouco tudo que é falado nas redes. Bom, muito obrigado. Acho que é isso. Obrigada. Eu acho que foi um debate muito interessante, não só pra gente que é profissional da comunicação, mas é algo que afeta todo mundo hoje em dia, né?
Então, gente, só agradecer mesmo, né? Toda a turma aqui da mesa, acho que foi uma conversa muito legal e a gente fica, né, sempre à disposição para debater esse assunto de uma maneira não técnica, né? Esse não é meu foco também, porque a gente tem que ter esse trabalho aí de tradução e isso que o Augusto comentou, né? Principalmente desmistificar um assunto que eventualmente a gente chama de polêmico, mas talvez não seja tanto. Muito obrigado mesmo pelo espaço. Também agradeço muito o convite, é muito legal falar desse assunto. Acho que se deixasse, a gente ficaria aqui a tarde inteira, né? Tanto é que a gente, uma coisa vai puxando a outra, então eu acho que é um assunto que precisa ser muito debatido e foi muito legal participar dessa roda e estamos disponíveis, né? Quem quiser chamar para conversar, entender um pouco mais, tanto da parte técnica quanto devagar, né? Sobre os rumos, né? Da inteligência, estamos abertos aí, né? O Caxias Conversa vai ficando por aqui. Gostaríamos de agradecer às intérpretes de Libras, toda a produção da Focus, a Carol, o Fábio e o Guilherme. Você pode acompanhar esse e os outros episódios do podcast no nosso Spotify, YouTube e outras redes, @Câmara Caxias. Até a próxima!